Olha, pode esquecer tudo o que a gente sabe sobre chatbots. A verdadeira revolução da inteligência artificial está acontecendo agora mesmo e é uma corrida bem perigosa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na batalha pelos agentes de IA e entender o campo minado que vai definir o futuro de toda a tecnologia. Essa frase aqui, ela muda o jogo completamente. Para pensar um pouco. Não estamos mais falando de pedir uma receita para uma IA. Não, não. A gente está falando de uma IA que vai lá, compra os ingredientes, cozinha e, quem sabe, até decide o que é melhor para sua dieta. Tudo por conta própria. É uma virada de chave. Estamos saindo da era do assistente para entrar na era do agente autônomo. Tá, mas, na prática, o que é um agente de IA? Imagina o seguinte, é preciso organizar uma viagem de negócios. Em vez de ficar horas pesquisando voo, hotel, agenda, você simplesmente diz ao agente, olha, marque uma viagem para São Paulo na semana que vem para fechar o contrato com a empresa X. E pronto. O agente faz tudo, desde comprar as passagens até bloquear o horário na sua agenda. A grande sacada é essa, ele não dá uma sugestão, ele executa. E essa capacidade de execução, de simplesmente fazer as coisas, deu o tiro de largada para uma competição, olha, sem precedentes. De gigantes como Google e Microsoft, até startups que ninguém nunca ouviu falar. Tá todo mundo numa corrida frenética para construir o agente de IA definitivo. E o grande prêmio nessa corrida toda qual é? É criar o tal do agente supremo. Uma IA que não só gerencia uma agenda, mas que otimiza as finanças, negocia contratos e, pasme, até desenvolve projetos de software inteiros. Tudo isso enquanto a gente dorme. A ambição é criar um verdadeiro copiloto para a vida. Mas, como a gente vai ver, essa ambição vem com riscos enormes. Essa metáfora aqui é brutalmente honesta. Ela revela aquele segredo que a indústria não gosta muito de admitir, sabe? Estamos construindo essa tecnologia com um avião no ar, sem manual de instruções. A velocidade é tão, mas tão alta, que a segurança está sendo improvisada no meio do caminho. E é isso que nos leva direto para um campo minado. E é exatamente nessa queda livre que as minas terrestres começam a aparecer. São problemas críticos que, se não forem resolvidos, podem fazer com que todo esse avanço simplesmente despenque. Vamos dar uma olhada nos 3 maiores desafios. No caminho para o agente autônomo perfeito, existem 3 grandes minas terrestres que podem explodir a qualquer momento. As alucinações perigosas, um verdadeiro vácuo jurídico e uma conta de energia que parece simplesmente impagável. O primeiro desafio é o que a gente pode chamar de erro com consequências reais. Pensa bem, uma coisa é um chatbot inventar um fato histórico qualquer. É chato, mas fica por isso mesmo. Agora, outra coisa, completamente diferente, é um agente de IA alucinar e decidir que deve fazer uma transferência de R$100 mil de uma conta. O erro deixou de ser uma curiosidade para virar um prejuízo real e dos grandes. Em seguida, a gente entra num verdadeiro labirinto jurídico. Essa pergunta que está aí expõe uma falha gigantesca na legislação de hoje. Se um agente contrata outro agente e esse segundo agente comete um erro grave, de quem é a culpa? É do usuário? Do desenvolvedor do primeiro agente? Do segundo? Ninguém tem essa resposta. E essa incerteza pode simplesmente travar a inovação por puro medo de processo. E, por fim, o problema que quase ninguém quer discutir: a conta de luz. Para que milhões de agentes funcionem 24 horas por dia, a demanda de energia seria astronômica. A gente está falando de um nível de consumo que poderia desestabilizar redes elétricas de países inteiros. A corrida pela IA mais inteligente é também uma corrida contra o colapso energético. Diante de tantos desafios, pode até parecer impossível vencer essa corrida, certo? Mas a solução, talvez, não esteja em criar uma IA ainda mais potente. A resposta pode estar num conceito bem diferente: a confiança. E aqui vem o pulo do gato. O vencedor desta batalha não vai ser quem tem a IA mais inteligente, mas sim quem constrói o melhor maestro. Um sistema de orquestração que, exatamente como um maestro, coordena múltiplos agentes, verifica o que eles estão fazendo e garante que tudo funcione de forma segura e previsível. No fim das contas, é a camada de controle que importa, e não a força bruta da IA. E essa citação resume tudo perfeitamente. Aquele fator uau de uma IA que conversa, isso aí já passou. Agora, o que importa de verdade é a confiança. Ninguém quer ter que se preocupar se o agente vai fazer uma transferência por engano ou assinar um contrato errado. A empresa que resolveu o problema da confiança e não só o da inteligência, essa sim vai vencer o jogo. Ok, mas o que tudo isso significa para as nossas carreiras? Porque essa tecnologia não é algo distante de filme, ela vai impactar diretamente o nosso trabalho. E a pergunta que fica é:
A gente vai ter o controle ou vai ser controlado por ela? E aqui está a previsão talvez mais importante para o futuro profissional. A questão não é mais se a IA vai tomar empregos. A questão é que quem souber comandar uma frota de agentes de IA vai, sim, substituir quem não souber. Dominar essa habilidade não é mais uma opção, virou uma necessidade de sobrevivência no mercado. E isso nos leva à reflexão final. A era dos agentes autônomos não é uma possibilidade, é uma certeza. A única questão que fica em aberto é qual vai ser o nosso papel nisso tudo. Seremos nós os pilotos, definindo o rumo e controlando a tecnologia? Ou seremos só passageiros, sendo levados por uma correnteza que a gente nem entende direito? A preparação para essa escolha, bom, ela começa hoje.